Olá, tudo bem? Começamos nesse instante mais uma edição do Agora TV. Hoje nós temos a grata satisfação de recebermos nos estúdios do Agora RN, aqui no Agora TV, o publicitário Alexandre Macedo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Alex. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E um prazer especial estar falando com seus telespectadores. Obrigado, Alexandre, pela gentileza. Alexandre, além de publicitário, você tem se notabilizado por comentarista político. Afinal de contas, são muitos anos que você atua aí nessa área de política, acompanhando o cenário nacional, além dos cenários estaduais e os municipais, sobretudo aqui na capital do Rio Grande do Norte. Qual a avaliação que você faz nesse momento dessa crise política nacional? Acho que o Brasil não esperava, de forma alguma, viver o que está vivendo, sabe, Alex? Porque a política sempre teve crises, né? Mas eram crises assim, apesar de que nós vivemos aí a última crise pesadíssima, foi 64, terminou numa revolução, ou num golpe de Estado, como alguns querem dizer, mas o fato é que os militares tomaram o poder, tudo, nós tivemos anos aí de ditadura, foi uma coisa muito mais complexa do que isso. Nós tivemos a crise com o Collor, né, que foi um impeachment, a saída de um presidente da República sempre é uma coisa assim traumática. Mas o caso agora do impeachment da presidente Dilma, ele tem um condimento maior, um condimento ético muito mais forte, porque você tem uma sucessão enorme de denúncias de corrupção e denúncias que ao longo do tempo estão sendo comprovadas, ou na sua totalidade, ou numa parcialidade muito grande. Né? E o Brasil fica estarrecido a cada dia, porque essa semana, quando já se pensava que tinha chegado a todos os recantos digamos assim, da perícia em corrupção, aparece uma corrupção nos empréstimos consignados. Quer dizer, quem poderia imaginar que um servidor público, ao fazer um empréstimo consignado e ao pagar R$ 1,25 de uma taxa qualquer, a título de administração do empréstimo, estaria embutido ali 80 ou 85 centavos de uma suposta propina, que eu também tenho o cuidado de dizer que todas as pessoas que são acusadas de alguma coisa, elas devem ter todo o espaço para poder se defender, porque pode ser verdade, pode ser uma inverdade. Mas é o que está posto aí por Polícia Federal, por Ministério Público Federal. E como vem uma sucessão de denúncias, uma sucessão de negativas e posteriormente uma sucessão de confirmações, né? Então você aguarda que seja mais uma verdade. Você está falando do caso que resultou, inclusive, na prisão do ex-ministro Paulo Bernardo, né? Como é que o governo Michel Temer está lidando com o fato de ter vários citados no seu governo, inclusive já 3 deixaram a gestão? Isso na iminência de ser votado o impeachment definitivo da presidente afastada Dilma no Senado. Olha, eu tenho uma opinião sobre o momento atual em que eu percebo que nem todas as pessoas, evidentemente, concordam com essa minha colocação, mas eu não posso aceitar que fique como uma verdade explícita, apesar de eu pessoalmente não ter nenhuma acusação a fazer a ele, não tenho nenhum conhecimento de nada de desabone, mas se você analisar o PMDB, o comando do PMDB, que estava todo ao lado, que estava e que está ainda todo ao lado do presidente Temer, e que vem caindo um a um, você tem a sensação de que o presidente Temer é o imaculado do PMDB. A política brasileira cria situações assim, por exemplo, Lula não sabia de nada. Lula não sabia de nada no Mensalão, Lula não sabia de nada no Petrolão. Né? E eu acho que Michel Temer não sabe de nada no PMDB. Será que é a sina do presidente em exercício? Pode ser que seja ele qual for. Dilma também não sabia de nada. Lula nem se diga. Então, quer dizer, eu acho que a cadeira de presidente da República tem um dispositivo qualquer químico que faz a pessoa ficar sabendo de algumas coisas e não sabendo de muitas outras. Né? Então, você veja que o PMDB, que está no poder, o presidente do Senado tem 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara está recolhido em casa. Na minha opinião, ele está preso. Ele está curtindo uma prisão domiciliar, porque ele não pode ir à Câmara, que é o papel dele, ele é deputado. Então, você tem ex-ministros, 3 ministros que já caíram, 2 deles do PMDB, 2 inclusive muito próximos ao presidente, que é o senador Romero Jucá e o ex-deputado Henrique Eduardo. Então, quer dizer, isso tudo leva a crer de que o PMDB não deve ficar só nisso e que, portanto, nós teremos um governo aí, ninguém sabe até, eu acho muito possível,
com absoluta certeza de que Michel Temer vai ficar presidente da República, porque o país não quer a volta da ex-presidente Dilma, não quer a volta do PT. Quando eu digo país, é o país que fala, o país que foi às ruas, né, o país que se mobiliza nas redes sociais, porque o povo mesmo não foi consultado a respeito disso. Mas o país que faz o ADA não quer a volta do PT. Então Michel Temer vai ficar aí esse tempo todo. E como ele não pode ser punido por nada que seja anterior ao mandato, tanto que ele tornou-se ficha suja e não aconteceu nada, porque o ficha suja, o impedimento é a próxima eleição. Ele anuncia já que não será candidato, portanto, ele vai navegar esse tempo todo nas turbulentas áreas aí da política e da economia, mas vai ficar presidente da República. Você falou na questão do PT, mas nas pesquisas, em que pese hoje a parte significativa da população não desejar o retorno nem da presidente afastada, nem do PT ao poder, algumas pesquisas sempre dão o ex-presidente Lula, embora com uma grande rejeição, né, uma rejeição elevadíssima, liderando algumas medições sobre preferência do eleitorado para a presidência em 2018. O senhor acha que é irreversível o quadro de não querer o PT ou Lula está vivíssimo aí? Não, mas aí você está falando na hipótese de 2018. 2018 vai depender muito do que vai acontecer em Curitiba. Se a Justiça Federal do Paraná, que vai julgar os casos onde está citado o ex-presidente Lula, condená-lo de forma a deixá-lo a nudez, digamos, de um sistema político apodrecido e daí saírem denúncias incontestáveis que Lula não possa sair dessa situação, é uma situação. Se não, ele como político eu considero perto de gênio. O que está posto aí em relação ao ex-presidente Lula o condena, na sua opinião? É o sítio em Atibaia, o triplex, são fatores suficientes para retirar do páreo? Não, eu acho que se fosse suficiente para tirá-lo do páreo, a justiça já tinha tirado. Precisariam surgir novos episódios. Não, pode ser até que dentro desses fatos. Agora, a justiça não se posicionou definitivamente ainda. Então, quando a justiça se posicionar definitivamente sobre os casos que envolvem o ex-presidente Lula, é que a gente pode saber, né, se isso vai transformar ele, inclusive, numa vítima, que também é uma hipótese. Você pode transformar Lula, que ele é um político extremamente carismático, tem um domínio da fala, tem uma penetração popular muito grande. Agora, inegavelmente, vem sofrendo um desgaste nos últimos anos, que isso aí complica. Mas pesquisa é uma coisa tão interessante, Alex, porque hoje mesmo eu tomei conhecimento de uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, em São Paulo, que diz o seguinte: a rejeição ao presidente Temer está crescendo e a rejeição à presidente afastada Dilma Rousseff está caindo. Quer dizer, é uma forma de você... Eu acho que as pessoas imaginaram o seguinte, algumas pessoas imaginaram o seguinte: quando Dilma sair, tudo será resolvido e de forma um pouco rápida. E viu que não é verdade. Isso não é verdade. Alexandre, vamos falar um pouco sobre Natal. O senhor foi marqueteiro de campanhas vitoriosas aqui no Rio Grande do Norte, da ex-governadora Vilma, campanha ao governo e a reeleição dela ao governo. Mais recentemente trabalhou nas eleições do prefeito Carlos Eduardo Alves em 2004, a reeleição, e a eleição dele agora em 2012, e pelas conversas dos bastidores, tudo indica que você pode vir a ser também, novamente, publicitário de Carlos Eduardo nessa reeleição. Qual a avaliação que o senhor faz das chances do prefeito, dentro do quadro atual, ser reeleito, e a questão que está posta, com a citação de parentes do prefeito e do PMDB, integrantes do PMDB, como, sobretudo, Henrique Eduardo Alves, envolvidos, supostamente investigados na Operação Lava Jato, se isso poderá trazer algum tipo de contaminação para o prefeito a ponto de prejudicar a sua reeleição. Veja bem, o prefeito Carlos Eduardo tem uma imagem pública muito boa na cidade de Natal, tanto pelo fato de ser considerado um bom gestor, tanto que a administração dele é sucessivamente aprovada em pesquisas, quanto pelo aspecto moral e ético. Que eu tenha conhecimento, o prefeito Carlos Eduardo não responde a nenhuma ação de improbidade, não foi condenado a nada nesse período todo, e você há de convir que já passaram pela mão de Carlos Eduardo, como a gente diz. Se for olhar todos os orçamentos do tempo que ele foi prefeito, já passaram muitos milhões de reais, né? E isso prova, é um atestado, na minha opinião, de que ele trabalha com uma lisura, que é uma lisura obrigatória, mas que não é a média da política brasileira. Então, eu acho que ele tem
as condições de disputar muito bem a eleição de Natal. Essa história de ganhar a eleição de véspera, eu, Alex, tenho todos os motivos para não acreditar e não valorizar essa tese. Eu vivi intensamente as eleições aqui de 92, quando eu estive na coordenação do marketing de Altinoco, e Henrique Eduardo era o prefeito da cidade, né? E perdeu no último dia. Quando abriram as urnas, Aldo era prefeito, Henrique era deputado. Depois nós vivemos uma eleição como 2002, quando Fernando Bezerra era o governador de férias praticamente, ele não se dizia assim, mas era um consenso, e Fernando Bezerra sequer foi ao segundo turno, e no fim das contas foi Vilma de Faria que foi eleita governadora. Em 2006, na disputa de Vilma com Garibaldi, apesar de Vilma estar sentada na cadeira de governadora, era latente que havia uma tendência para que Garibaldi fosse eleito. Garibaldi que nunca tinha perdido a eleição, e quando acontece as urnas, o que é que deu? Vilma ganhou no primeiro turno e depois ganhou do Garibaldi no segundo turno. Então, essa história de dizer assim, o prefeito Carlos Eduardo está reeleito, isso não existe. Eu não acredito sequer que ele pense assim. Eu acho que ele tem, todo mundo num relativo senso de acompanhamento político, ele tem grandes chances de disputar com, digamos assim, com uma tranquilidade, mostrando a administração dele, discutindo os temas todos que forem colocados aí na campanha. Então ele é um forte candidato. Eu não entro nessa de achar que ele já ganhou a eleição. E com relação à Operação Lava Jato, o PMDB fortemente no palanque do prefeito, inclusive com a possibilidade de indicar o vice. O prefeito precisa tomar cuidado com relação a esse tema? Eu acho que o prefeito Carlos Eduardo, eu disse a você na outra questão, ele tem um capital político e um capital ético até agora inquestionável, né? Então, esse lado dos partidos que o apoiam, terem pessoas que têm problemas com a Lava Jato ou problemas de outra vertente, não precisa ser obrigatoriamente Lava Jato, claro que deve dar a ele uma atenção maior de como vai conduzir essa questão. Mas a população está muito consciente de identificar cada pessoa com sua responsabilidade, né? Se eu sou uma pessoa que tenha problemas com a justiça ou que eu tenha alguma coisa a explicar, não vai ser você que vai ter de responder por isso. Então, mesmo sendo, porque numa coligação, se a pessoa é uma coligação com 5, 6, 7 partidos, fatalmente vai ter alguém ali. O problema que você cita do ex-deputado Henrique é por conta da visibilidade momentânea da Lava Jato e pela posição que ele tinha, ministro de Estado e tal. Mas isso aí, na minha opinião, não vai comprometer o lado de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é um político que vai colocar tanto a sua carreira como gestor, é como eu digo, e o seu aspecto, digamos assim, da sua lisura na condução do dinheiro público. E a cidade vai avaliar Carlos Eduardo. Perfeito. Alexandre, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua gentileza de ter vindo conversar com os nossos telespectadores. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, Alexandre Macedo. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.